Alô meu povo, eu sou o Gui Martins e esse é o canal Papo do Bom. Lá no interior de Pernambuco, na cidade de Exu, no ano de 1912, sua mãe chamava-se Dona Santana, seu pai seu Januário. Seu Januário consertava velhas sanfonas e trabalhava na roça. Nasce então o poeta, o músico, o compositor, que a mãe não gostava muito que tocasse sanfona, mas que o pai gostava muito e até o levava para os forrós. Nós estamos falando de Luiz Gonzaga. Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, o meu remédio é cantar. Saudade, o meu remédio é cantar. Enquanto seu pai consertava as velhas sanfonas, ele estava ali em volta admirando e aprendendo. Com poucos anos de idade, cerca de 4 ou 5 anos, ele já pegava e tocava essas sanfonas que o pai consertava. Inevitavelmente, a sanfona seria a parte dele, a música seria a sua história. O pai de Luiz Gonzaga trabalhava também na roça. Sua mãe lavadeira estava à beira do rio muitas vezes e ele ficava então sozinho. Aí então que o mundo da música e da sanfona era só dele. Dona Santana, vez ou outra, quando voltava do rio, encontrava ele mexendo nas velhas sanfonas e então dava uns bons puxões de orelha. Dona Santana definitivamente não queria que o filho fosse músico, fosse sanfoneiro, fosse o rei do baião. Seu Januário, por conta de consertar sanfonas, ele também tocava em alguns forrós que tinham por ali. Luiz Gonzaga de pequeno já acompanhava seu pai. Com 6 ou 7 anos acompanhando seu Januário, Luiz Gonzaga passa então nos forrós a revezar a sanfona com o pai durante a noite. Ele era muito pequeno e a sanfona grande, ele não conseguia segurar durante muito tempo. Então ele tocava um período e pedia para descansar. Era muito comum nesses bares e botecos no interior de Pernambuco ter redes para as pessoas descansarem. Eu fui pesquisar melhor e na verdade essas redes eram colocadas por conta dos caras que tomavam uma cana e não aguentava voltar para casa, então eles dormiam ali. Quem teve essa ideia foi uma senhora que era dona de um boteco e ela imaginou o quê? Eu não quero que meu marido chegue doido, travado e bêbado. Se ele chegar eu vou pôr ele para fora, nosso casamento acaba. Não querendo que o casamento daqueles cabras acabasse, o que ela fez? Ela colocou essa rede, quando os cabras ficavam muito doidos, pedia que colocasse na rede para eles descansarem, dormir, acordar no outro dia e ia para casa bom. Eu não sei se dava muito certo, porque o cabra em vez de chegar bêbado ele chegava no outro dia, então não sei o que era pior. Entre os forrós que seu Januário tocava tinha o forró do seu Miguelzinho. Seu Miguelzinho era dono de um bar lá e sempre fazia um forró que é onde ia a maioria das pessoas ali da cidade de Exu e região. Seu Miguelzinho contratava músicos que tocassem sanfona, triângulo e zabumba. Em uma dessas festas que seu Miguelzinho faz, o seu sanfoneiro falta. Então ele lembra de Luiz de Januário. Era esse o nome que Luiz Gonzaga tinha por ser filho de seu Januário. Ele então convida e é um sucesso Gonzaga tocando sanfona. Fora os aplausos e outros forrós que ele passa a tocar, nessa noite no forró de seu Miguelzinho ele ganha R$2.000. Ele volta para casa com esses R$2.000 e Dona Santana, então sua mãe, já olha o filho com outros olhos. Com o crescimento musical de Luiz Gonzaga, seu pai Januário passa a levar ele para tocar em forrós maiores que aconteciam ali na região. Uma observação bacana sobre Gonzaga e a sanfona é que a sanfona é um instrumento grande e pesado. Gonzaga era uma criança, ele não tinha uma sanfona adaptada para o tamanho dele, para a idade dele. Como a gente tem hoje, que você vê algumas crianças que tocam sanfona, tocam com uma sanfona um pouco menor e etc. Não, a dele era do tamanho de adulto mesmo. Então o que chama atenção e é interessante é que fora ele tocar todo esse tempo que ele tocava, ele tinha que aguentar ainda todo o peso da sanfona, essas 3 ou 4 horas de forró. Em todos esses forrós que ele fazia acompanhando o seu Januário nesses eventos maiores, ele passa a guardar o seu dinheirinho. Seu sonho era comprar uma sanfona, ter a sua sanfona, uma sanfona nova, e não mais aquelas velhas emprestadas e consertadas pelo seu pai. Com essas tocadas ele consegue juntar R$60.000, porém a sanfona nova que ele tanto queria custava R$120.000. No Nordeste naquela época era muito comum ter os tais coronéis. Na cidade de Gonzaga tinha o Coronel Aires ali na região dele. Coronel Aires gostava muito de Gonzaga e de sua família. Ele sabendo então que o menino queria uma sanfona nova, ele ajuda e dá metade do dinheiro que faltava para a compra dessa sanfona. Gonzaga, mostrando o cabra macho que era, depois do sucesso que faz e consegue algum dinheirinho, ele volta e devolve o dinheiro para Coronel Aires. Luiz Gonzaga compra então sua primeira sanfona e com sua primeira sanfona ele faz seu primeiro trabalho. Esse trabalho é um casamento que ele toca. Nesse casamento ele ganha R$20.000. Acredito eu então que ele voltando com esses R$20.000 para casa, Dona Santana, sua mãe, definitivamente libera o filho para trabalhar com baião, para trabalhar com forró, para trabalhar com música.
Como eu, como você, seja homem, seja mulher, já teve aquele primeiro amor, aquele grande amor que o mundo para e parece que nada mais importa. Você tem lá os seus 12 ou 13 anos e na sua cabeça ela é a mulher, ele é o homem perfeito. E se você não casar o ano que vem, que você vai ter 13 ou 14, nada vai dar mais certo na sua vida. Você vai morrer, o mundo vai acabar. Com Luiz Gonzaga não foi diferente. E o seu grande amor era a Nazinha. Nazinha era filha de seu Raimundo. Seu Raimundo era um homem importante ali de Exu, a cidade de Luiz Gonzaga. Gonzaga então começa a circular a menina e mostrar suas grandes e belas intenções. Seu Raimundo, sabendo dessas grandes e belas intenções, fica irado e diz: minha filha não vai namorar um cabra que não tem roça e vive puxando fole. Luiz Gonzaga fica irado, fica doido e fala: como não? Eu sou o homem perfeito pra sua filha e vou casar com ela. Seu Raimundo rejeita e fala: não quero. Luiz Gonzaga, irado, compra uma peixeira e decide acabar com a raça de seu Raimundo. Moleque adolescente, não deu muito certo. Ele não consegue acabar com a raça de seu Raimundo, chega em casa e toma uma surra de Dona Santana. Luiz Gonzaga segue então no baião com a sua sanfona, com o forró, e perto dessa idade ele decide ir para a cidade de Crato. Crato era uma cidade que ficava perto de Exu, sua cidade, e era uma cidade um pouquinho maior. De certa forma, fugido, ele vai para essa cidade, lá ele vende essa sanfona que ele tinha comprado, compra uma passagem para Fortaleza e vai para Fortaleza tentar a vida. O ano era de 1930, ano da Revolução. O batalhão que ele tinha se alistado passa a viajar vários cantos do país fazendo algumas ações. Eles chegam até Minas Gerais, então, Juiz de Fora. Em Juiz de Fora ele conhece minha filha Elis, ela está querendo participar do Rei do Baião. Chegando em Juiz de Fora com seu batalhão do exército, Luiz Gonzaga conhece Domingos Ambrósio. Domingos Ambrósio é um sanfoneiro também e se torna amigo de Luiz Gonzaga. Ele passa a dar alguns toques, ensinar alguns sons como samba, tango, choro, entre outros, que tocavam mais na região sul e sudeste do Brasil. Abrindo um parênteses aqui sobre as composições do Gonzaga, e acredito eu até influenciado pelo Domingos Ambrósio, tem algumas coisas que Gonzaga fez que é muito interessante. Por exemplo, o ABC do Sertão é uma música que eu acho muito interessante. A capacidade e o campo que ela te permite em harmonia é muito doido. Assim. Lá no meu sertão, o caboclo lê, tem que aprender outro ABC, o J é G, o L é Lê, o S é Si, mas o R tem nome de Ré. Até o Y, lá é Psilone, o N é Ney, o M é Me, o F é Fê, o G chama-se Guê. Lá na escola é engraçado, vi-se tanto o F é Fê e o G chama-se Guê. Lá na escola é engraçado, vi-se tanto Fora a capacidade e a criatividade de escrever a letra, né? Que vem acompanhada de todo esse humor perfeito do nordestino, de toda essa graça que o nordestino tem e um dom natural do Gonzaga mesmo. Ano de 1939 ele dá a baixa no exército e ele decide tentar definitivamente sua carreira musical. Ele vai para São Paulo, tenta algumas coisas. De São Paulo ele parte para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro ele toca em alguns bares, boates, trabalha bastante. Chega até a trabalhar na zona do Meretrício. Em um desses shows que ele fazia, tinha um grupo de cearenses. Um desses cearenses, no final do show, chega para Luiz Gonzaga e diz: Luiz, por que você não toca um pouco dos sons lá do Nordeste, um pouco dos sons de Seu Januário? É aí que bate a luz lá no fundo da cabeça de Luiz Gonzaga e ele fala: pô, meu som é rico, meu som é bom, eu preciso tocar o meu som. Hoje acontece menos, mas na época de Luiz Gonzaga devia ser bem mais forte isso, onde o músico que trabalha lá no interior, o cantor, o artista, ele tem que sair do interior do Brasil e vir para a região central, São Paulo, Rio de Janeiro e etc, para tentar que o seu trabalho apareça, que aconteça. Luiz Gonzaga, então, entendendo que ele viria para a região central do Brasil, ele falou: preciso tocar mais os sons de lá. Então, nesses shows que ele fazia, ele tocava mais samba, mais choro e algumas coisas que eram da época e que funcionavam na região central do Brasil. Mas graças a Deus por esse cearense que dá essa ideia para Luiz Gonzaga, e essa luzinha acende lá no fundo e ele passa a tocar esses sons que eram lá de Seu Januário, lá do Nordeste. E o que comprova que esse cearense estava com muita razão, ele é convidado para tocar no programa do Ari Barroso, o grande Ari Barroso que tinha na época. No programa ele vai e toca a música Vira e Mexe, com todas as características de Seu Januário e do Nordeste. Ele é aplaudido de pé e com isso ele ganha um convite e é contratado pela Rádio Nacional na época. Ano de 1945, ele faz muitos shows, sua carreira começa a se estabelecer. Ele mora com seu irmão também no Rio de Janeiro, porém nessa época ele começa a se sentir muito só. Ele fala: pô, eu preciso de uma companheira. É então que ele conhece Odaléia Guedes.
Odaléia Guedes é uma corista carioca. Curiosamente, Odaléia Guedes está grávida. Ele, mostrando o cabra macho que é, decide assumir o filho de Odaléia e registra com seu nome, Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, poeta e artista brasileiro que todos nós conhecemos como Gonzaguinha. Seu relacionamento com Odaléia Guedes não dá certo e termina. Ele conhece no ano de 1948 Helena Cavalcante. Helena Cavalcante primeiro era sua secretária, depois passa a ser sua companheira. Companheira essa que ficou com ele até quase seus últimos dias de vida. O pico da carreira de Luiz Gonzaga se dá entre a década de 40 e a década de 50. Nessa época ele compõe aquela música que até hoje nas festas juninas é um hino, e as crianças de pequena, como eu e você, na aula de música na escola, teve aula de flauta doce e tocou Quando ia a terra deu, com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? A partir do ano de 1953, ele passa a se trajar com roupas totalmente nordestinas. E o chapéu que ele usava, aquele chapéuzinho de couro, era inspirado em Lampião. Início da década de 60, novos ritmos, novos sons na música popular brasileira começam a aparecer. Consequentemente, ritmos como o baião e o forró começam a minguar, começam a diminuir. Porém, alguns jovens revolucionários da época, como Gilberto Gil, Caetano Veloso e posteriormente o filho de Luiz Gonzaga, Gonzaguinha, começam a gravar algumas canções dessa época, canções nordestinas, baião, para recuperar e resgatar essas músicas de volta à mídia, de volta para o conhecimento de geral. Cooperando com o resgate da música nordestina, no ano de 1972, Gonzaga faz um show no Teatro Teresa Raquel, no Rio de Janeiro. Nesse show ele toca a música Ovo de Codorna, ele lança essa música que se torna um hit e coopera muito para o resgate do forró do baião para a mídia. Essa música é do compositor Severino Ramos. Na verdade, essa música nunca morreu, esse som nordestino nunca morreu. Ele só foi abafado como muitos outros bons sons, boas culturas e ideologias são abafadas pela mídia, pela grama. Com 35 anos de carreira, bastante consolidado, ele volta para sua cidade de Exu. Lá eles inauguram um museu, o Museu do Gonzagão, com roupas, sanfonas e toda a história do rei do baião. Para nós é um grande orgulho e ter alguém como Luiz Gonzaga, que é uma história de música totalmente brasileira, sem influência nenhuma de fora. Não colocando isso de forma alguma como um problema, você ter influências de som de fora, fazer um som com essas influências. Mas é um orgulho muito grande ter essa rica poesia, essa música muito rica também, totalmente brasileira. Esse foi o Papo do Bom Luiz Gonzaga. Se você gostou, dá um joinha aqui embaixo, dá um curtir aqui, tá? Se inscreve no canal, dá um clique aqui e se inscreve, tá bom? Fiquem com Deus, a gente se vê na próxima. Um beijo.